nós estamos falando sobre as redes sociais e a formação da personalidade, trazendo o adicional relativo ao papel dos pais ou dos cuidadores na interação com os seus filhos e o modo como essas mídias e esses dispositivos tecnológicos podem influenciar, né, a formação da personalidade, logo, consequentemente, a visão de mundo e a qualidade de vida, sobretudo emocional e até espiritual dos nossos filhos e dos nossos entes queridos, né? Portanto, creio que se você está assistindo essa live que se dá como o segundo episódio desse tema, né, que foi iniciado na semana passada, eu te estimularia de coração a, assim que você pudesse, assistir o primeiro episódio. Lá, inclusive, nós falamos a experiência, né, que foi amplamente divulgada na mídia e que se tornou inspiração para o tema da nossa live, para esse tema da nossa live. Não sei quantos estão lembrados, e aqui fazendo apenas uma breve recapitulação de uma médica chamada Fernanda, mas que eu não me relembro o sobrenome, e que cancelou uma conta, excluiu uma conta da rede social da filha de 14 anos e que possuía nada menos que em torno aí de 2 milhões de seguidores. E isso chocou muito dos seguidores e dos observadores externos, e chocou porque as redes sociais e essas tecnologias da interconexão da relação humana pela via virtual acabaram produzindo determinadas ênfases que se tornaram um fim em si mesmo, dentre eles a visibilidade. A visibilidade e o reconhecimento, embora sejam traços, né, intrínsecos à própria subjetividade humana, como carências, né, que se fazem presentes e que compõem o todo da nossa estrutura, gerando as forças de tensão necessária para o nosso desenvolvimento. E é nessa direção que a gente vai interagindo com os nossos pais, que a gente vai interagindo com os nossos pares, e são por essas dinâmicas que, portanto, a nossa personalidade e a nossa subjetividade vai se desenvolvendo. Porém, as redes sociais, elas acabam funcionando como uma oportunidade de overdose em cima daquilo que, pela própria natureza, deveria ser absorvido de maneira gradual, deveria ser recebido de maneira processual, de modo a não violar, de modo a não estuprar o sistema. Creio que a gente possa ter uma visibilidade clara acerca disso quando você chega para uma criança de 5 anos e você dá a ela $1 bilhão. Toma aí, filho. E agora é contigo. Ora, o que uma criança faz com isso? Pensa na probabilidade que ela terá de ser enganada. A probabilidade que ela terá de ser morta. A probabilidade que ela terá de produzir dentro de si uma configuração reativa extremamente exorbitante em relação ao patamar que a sua subjetividade se encontra. Isso, sobretudo, em decorrência das implicações desencadeadas do meio externo onde ela está inserido, uma vez que se tornem cientes dessa preciosa dádiva que ela tenha recebido, portanto, direcionando sobre ela uma concepção de privilégio e uma concepção de virtude e de poder que, de fato e verdade, ela não possui.
mas por aquilo que lhe foi dado, então é esse tipo de influência que ela passa a exercer. E essa influência é que com o tempo vai contribuir para a formação de uma distorção na sua própria autoimagem. E é aí que entra as influências incisivas sobre a personalidade, né? Agora, isso eu estou dando aqui um exemplo à parte daquilo que é objeto central da nossa reflexão, né? Porque pela nossa reflexão nós estamos falando das redes sociais. E aquilo que é concedido tanto para as crianças quanto para os jovens da nossa geração não é 1 bilhão de reais, mas sim 1 milhão de seguidores. De uma hora para outra, aquele reconhecimento, ainda que na sua melhor versão, ainda assim defasado da parte dos pais na direção dos filhos, é facilmente sobrepujado por essa dimensão virtual que de uma hora para outra passa a idolatrar aquele jovem que nem sequer possui um conteúdo pertinente para equivaler à visibilidade que ele ganhou. Mas como ele se torna alvo de toda uma fenomenologia operacional pelo modo como funcionam os algoritmos dentro desses programas, então sobre ele recai uma realidade totalmente desproporcional e exacerbada em relação ao patamar emocional de consciência e de subjetividade que tanto essa criança ou esse jovem possui. E quando essa carência de visibilidade e reconhecimento é dos pais, isso então cria um ponto cego adicional na percepção deles. Porque quando essa carência dos pais se torna não realizada, a frustração de não terem realizado a busca pelo próprio reconhecimento no coletivo, uma vez que eles notem os filhos deles sendo bem-sucedidos nessa empreitada, eles não conseguem enxergar a periculosidade desse tipo de situação e passam então a incentivar os filhos e a ver com bons olhos as implicações desse processo na jornada deles. E aí acabam gerando poucas advertências, poucas reflexões, e de uma certa forma vai trabalhando os próprios filhos para que eles sejam moldados na direção de corresponder a essa fenomenologia extremamente exacerbada ao seu próprio patamar de consciência, porque na verdade o que está em operação não é a tentativa de instrumentalizar os filhos, mas sim a de se realizar nos filhos, mediante a frustração de algo que eles pessoalmente não conseguiram realizar. E é aí que mora o perigo, né? E infelizmente, em alguns casos, a gente observa muito isso. A cumplicidade dos pais em fomentar nos filhos o enveredamento desse tipo de caminho, sem que eles mesmos possuam a sensibilidade relativo aos fatores entorpecentes de natureza psicológica que esse caminho pode desencaminhar na subjetividade dos próprios filhos, né? E geralmente, nesse quadro, ou é por um desinteresse, por uma desconexão com esses filhos, ou muitas vezes por uma relação projetiva de aquilo que foi frustrado nos pais, então eles passam a promover a própria realização pela via da pessoa dos filhos, né? E aqui, hoje até, embora eu tenha algumas coisas para falar, eu quero muito estimular vocês a falarem, a trazerem depoimentos, a trazerem dúvidas, a apontarem direções para a gente. Lembrando que a gente pode criar o 3º, 4º, 5º episódio sobre esse tema, porque esse tema tem pano para manga. E quem já entendeu o espírito da coisa aqui não foi ninguém menos do que a minha amiga Tati, e ela já lança aqui
uma pequena colocação que eu quero compartilhar com todos aqui. Meu filho tem 5 anos, o meu também, Tati, estão ali tete a tete, 2016, né? Meu filho tem 5 anos e sempre assiste vídeos de pais brincando o dia todo com os filhos. Ele vai ficando frustrado, pois eu e o pai não temos todo esse tempo para brincar com ele. Opa! Muito interessante e muito propícia essa colocação, Tati. Está aí uma das influências que se observam, né? Como que a interação dos filhos com os conteúdos produzidos por essa rede, pelas redes, né? Elas podem encaminhar a produção e a construção de ênfases e importâncias idealizadas e que não se encaixam e não se conformam de maneira adequada com o modo como o real funciona, né? Portanto, esse, inclusive, é um perigo adicional que se decorre do nosso engajamento, tanto quanto das implicações do desenvolvimento da vida virtual, dessa famosa Second Life. Isso porque, como tudo aquilo com o qual a gente interage, a nossa alma se relaciona, a alma ela tem o poder de produzir realidade. E na infância, e um tanto quanto na adolescência, a consciência ainda é muito novata, é ainda muito incipiente na direção de produzir uma saudável distinção entre aquilo que opera como uma idealização e aquilo que funciona como o real. E aí a minha amiga Tati aqui, ela está falando de um determinado contexto que tem uma pertinência, mas ele só ilustra um dos ideais, né? Um dos ideais veiculados na mídia e que acabam sendo absorvidos como padrões para uma subjetividade desguarnecida e que nesse padrão criado passa então a exercer uma medida de exigência para que o sujeito corresponda de maneira imediata ou de maneira forçada àquela exigência, como se isso fosse necessário. E aí, como o real da vida, ele funciona sempre de maneira distinta relativa ao modo como funciona o imaginário, então essa discrepância leva esse jovenzinho sempre a uma experiência de frustração. E essa frustração, seja na criança ou no adolescente, podem ir assumindo conotações distorcidas, onde na tentativa de dar uma tradução ao desconforto gerado por aquela frustração, então o jovenzinho se pensa rejeitado, ele se pensa não amado, ele se pensa preterido, e esses atravessamentos de influência começam a ter participação direta na construção de uma concepção egóica. E aí a gente começa a entrar no terreno da personalidade. Personalidade foi algo que nós conceituamos de maneira muito precária na semana passada, porque acabamos enfatizando, né, os fatores fenomenológicos, né, das redes sociais na interação com a subjetividade. Porém, se estamos falando de personalidade, primeiro nós somos convidados, né, a ter aqui um entendimento básico, né? Embora isso dentro da psicologia você vai ter diversos ângulos diferenciados, tentando criar uma tradução acerca do que isso signifique. Difícil é você tentar fazer uma síntese relativo às perspectivas mais variáveis e que lançam traduções
cada uma com pertinências extremamente relevantes, mas abordando perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, ou seja, a personalidade. Portanto, de uma maneira geral, se eu pudesse aqui ousar uma hipersimplificação, e que, pelo amor de Deus, não vão copiar isso como forma de querer citar isso nas universidades, porque eu não tenho a menor pretensão acadêmica, o que eu quero aqui é propiciar uma maior facilitação para o entendimento, para a gente visualizar com a maior clareza possível as coisas dos quais nós estamos refletindo. Personalidade, ela passa a ser uma conjuntura de elementos da nossa subjetividade que, no modo como eles se organizam e se ajustam dentro da gente, eles passam a exercer uma certa estabilidade, uma característica contínua. Continuidade essa que vira um traço distintivo acerca de quem nós somos. Então, de uma certa forma, a personalidade é aquilo que nos caracteriza, é aquilo que aponta para o que nos seja singular, mediante o modo como uma série de elementos da nossa subjetividade se ajustam e se organizam dentro da gente, né? E aí esses elementos, ora em conflito, ora se ajustando, cada abordagem ou cada escola teórica dentro da psicologia vai estar trazendo uma nuance diferenciada. Quando nós estamos falando de redes sociais e personalidade, nós estamos falando de uma fonte com inesgotável produção de conteúdo, engenhosamente estruturado para atrair a atenção e para lidar, né, com elementos que chamem a atenção, e uma vez chamando a atenção, ali será fornecido um conteúdo de acordo com a visão e a percepção de quem produz. E é justamente nas entrelinhas dessa construção que vai sendo transmitido uma série de concepções e de valores que, nos seus elementos, mesmo que sutis e subjetivos, eles vão direta ou indiretamente produzindo induções, encaminhamentos e influências no ajuste desses elementos relativo àquilo que, com o passar do tempo, encontrará um ajuste dentro do sujeito, forjando, portanto, aquilo que lá na frente nós traduziremos como personalidade. Como personalidade. Por isso que o que nós estamos conversando aqui é de uma gravidade considerável, né? E aí, eu quero voltar um pouco aqui, porque a minha amiga Tati, além de ter trago uma questão de grande relevância, ela faz uma pergunta que cabe uma live inteirinha. Minha amiga Tati, ela tá só jogando a flecha no centro do alvo. Ela não pergunta nada menos do que: e como trabalhar isso? Como trabalhar isso? Meus amigos, no que diz respeito... Olha, se na fase adulta, que embora seja uma fase onde esses elementos da personalidade já se encontram mais assentados e ajustados, ainda assim as redes sociais acabam servindo como uma plataforma ensejadora de deformações, alienações e produção de conteúdos que podem desencadear comportamentos equivocados e até bizarros numa pessoa adulta, até mesmo em função das propensões, dos traumas e dos conteúdos que essa própria pessoa carrega, e que naquilo em que ela interage com essas redes, entra num circuito de identificação e interação, de forma a formar ali uma retroalimentação desses conteúdos
que naquilo em que teriam tudo para passarem adormecidos ou inativados, acabam ganhando uma exorbitância dentro do sujeito pelo modo como passa a ser retroalimentado por essas mídias difusoras de conteúdo. Hoje, até porque nós carregamos um dispositivo que nos acompanha para qualquer lugar que a gente vá. Desde um supermercado até dentro do banheiro. O que dirá dentro de casa ou no trabalho. Em qualquer momento a gente está conectado. Ora, se isso é uma realidade para o adulto, o que dirá para uma criança? E se para os adultos o que eu mais recomendo é um estado consciente de vigilância, onde o próprio sujeito procure não se entregar a um automatismo de vida, vivendo como uma locomotiva, sem refletir e sem ponderar os próprios atos, no que diz respeito às crianças, e aí respondendo a pergunta da minha amiga Tati, pelo incrível que pareça, esse é um desafio que demanda dos pais uma companhia mais próxima na interação com esses filhos. Sim, acaba que não se tem muita alternativa, porque, por um lado, Tati, você não pode pretender retirar esses dispositivos do seu filho, porque isso se trata de uma realidade imutável do presente. E é com isso que nós teremos que lidar, sobretudo os nossos filhos. Portanto, retirar esse dispositivo pressupondo que se fará o melhor para os filhos, de uma certa forma você está alejando uma prerrogativa funcional daquilo que concederá ao seu filho um melhor engajamento contextual e ambientacional relativo ao que ele vai viver na sua etapa produtiva, existencial na vida. Portanto, se por um lado nós somos convidados a trabalhar para evitar as distorções e as anomalias, para isso, nós não podemos partir para extremos de tentar isolar e evitar, pressupondo que o mal em si habita os dispositivos. Porque se por um lado, tá, gente, esses dispositivos carregam um potencial de alienar e perverter, mediante um bom uso e um uso equilibrado, eles podem também facilitar e apresentar a possibilidades completamente inexistentes nos anos anteriores. Agora, para isso, né, a gente precisa dispor de tempo e de atenção para acompanhar, porque não é possível que a gente queira esperar dos filhos um equilíbrio que por vezes vai ser uma conquista tardia até para nós adultos, né? Portanto, a melhor maneira de se trabalhar isso é conversando, modulando e observando. Por exemplo, eu vou contar aqui um exemplo para vocês. O meu filho, ele desenvolveu assim um apego pelo Godzilla, né? Já viram aí esse personagem, o Godzilla? Pois é, meu filho desenvolveu um apego tremendo. Inclusive a mochila dele é do Godzilla. E acaba que os dois últimos aniversários dele, o de 4 anos e o de 5, o tema foi Godzilla, né? E ele gosta de assistir os filmes, ele fica impressionado a maneira imponente como Godzilla chega, e aquelas pessoas assustadas. E eu sei que aquilo dali vai criando uma interação sutil, né, com a formação ainda incipiente da estrutura egóica dele. Porque a formação
da nossa estrutura egóica, ela passa por uma certa cota de narcisismo, né? E essa identificação com figuras de poder é um dos indutores, né, do processo de estruturação dessa face da nossa subjetividade. Então, nessa troca ali com o Godzilla, ele observando, gostando, interessando, mas naquilo em que você vai colocando os vídeos do Godzilla, naquilo até que é muito mais a cultura oriental em jogo, né, vão aparecendo outros personagens, e que aí eu tenho certeza que já não são tão conhecidos, né, pelo menos aqui no Ocidente, porque são personagens que têm muito mais popularidade lá na cultura oriental, mas também são seres monstrificados e que interagem no mundo do Godzilla, né? E creiam, existem desenhos, existem animações com isso, e o meu filho começou a assistir. Bem, confesso que isso é tudo muito novo, até mesmo para mim, porque eu não tinha tanta ciência do que é o Godzilla, do que é essa história. E por outro lado também eu não sou assim tão impressionável com essas coisas, e não é só porque é monstro, então não faz bem. Então eu vou sempre tentando acompanhar e observar os efeitos que aquilo está produzindo, e tem um determinado personagem dentro dessa trama histórica aí do Godzilla, chamado Cabeça de Sirene. E desse aí, o Paulo desenvolveu um medo arbitrário. Mas, de uma certa forma, ele não comunicava direito para a gente. Até porque a criança, ela ainda tem o seu nível conceitual, abstrato, racionalizante, muito limitado, relativo à possibilidade de nomear aquilo que ele sente e o modo como ele está lidando com a coisa. No entanto, quem deu o sinal para a gente, porque aí é que entram os sinais, quem deu o sinal para a gente de que uma providência precisaria ser tomada foi um sonho que o meu filho teve. Houve uma determinada noite, nós estávamos aqui, o meu filho acordou um pouco mal, ele tossiu. No que ele tossiu, ele já teve uma ânsia de vômito, e a minha esposa, ela já tem assim uma sensibilidade de leitura muito rápida, muito grande nisso. Ela já sacou a situação, pegou ele, correu e levou para o banheiro, ele vomitou, e daqui a pouco ele começa a ficar sobressaltado. Ela levou ele para a sala, sentou, acalmou, e ele começou a dizer: mamãe, eu nunca mais vou assistir o Godzilla, porque lá tem o Cabeça de Sirene, e ele é muito mau, e eu sonhei com ele, mas então eu não vou mais assistir para eu não ver mais ele. Nesse ponto aí, vejam como que já possui um conteúdo que, naquilo em que estava atravessando, e olha que esses conteúdos eu observava e eu não chegava a ver nenhuma agressividade excessivamente sanguinolenta, tanto quanto nenhuma insinuação sexual ou de qualquer coisa que te levasse a uma certeza da inapropriedade dos conteúdos que estavam ali sendo assistidos. Mas a criança, embora ela não saiba dizer de cara, entendeu? Vai chegar um momento que, direto ou indiretamente, ela vai sinalizar, como, por exemplo, o filho da Tati, que ela aqui relatou, deu um sinal diferente do meu, todavia pertinente ao modo como os conteúdos que ele estava absorvendo estava desenvolvendo nele uma medida de exigência que estava ampliando a frustração dele com a realidade dos próprios pais. Portanto, minha amiga Tati, respondendo a sua pergunta, como lidar com isso,
É a gente caminhar sensível e atento para os sinais que os filhos dão. É acompanhando, né? Eu sei que depois desse evento, quando meu filho falou isso, eu falei, filho, você pode ter certeza que a perseverança nessa iniciativa que você vai tomar de não assistir, ela não será sua. Ela terá a minha participação. E o papai vai zelar para te preservar disso. Fui lá, criei uma conta no YouTube, configurei o YouTube com o meu e-mail. E para quem não conhece, tá? Existe uma forma muito interessante de você filtrar conteúdos, de você guiar e conduzir e observar os conteúdos que são baixados, os vídeos que são assistidos. Você consegue ver o histórico e fazer todo o acompanhamento desse processo relativo ao que o seu filho está assistindo. E assim fiz, baixei tudo, limpei tudo do Godzilla. E aí hoje, atualmente, os meses foram passando e o meu filho foi sistematicamente substituindo o Godzilla pelo Ben 10. Ben 10 eu já acho até já uma figura mais apropriada, porque embora ainda tenha a presença dos monstros e dos alienígenas, eu percebo que é uma composição muito mais lúdica, né? De muito mais brincadeira, talvez porque se afeiçoe melhor ao padrão da nossa cultura aqui no Ocidente, né? Portanto, eu creio ser essa uma reflexão básica, né, para tentar responder aqui a minha amiga Tati. Eu vou prosseguir aqui. Vem a minha amiga agora aqui, ó, Ana Barcelos. Querida Ana, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui, minha amiga, viu? E ela coloca aqui, acredito que esses vídeos dos pais brincando são recortes, não querendo dizer que os pais passem o dia inteiro brincando com o filho. É nesse sentido que a gente pode ajudar os nossos filhos a entender. É a idealização do mundo virtual. É isso aí, uma boa colocação, Ana. Na verdade, sem sombra de dúvida que esses vídeos produzidos e colocados ali, eles são recortes de um momento. E diga-se de passagem, a própria interação produzida ali, ela é ensaiada. Nem uma realidade nua e crua a gente pode dizer que seja. Sobretudo desses pais, porque esses vídeos, embora o meu filho não acompanhe com tanta assiduidade, mas vira e mexe eu o vejo assistindo, e existem algumas famílias aí que são extremamente famosas e requisitadas na produção desse tipo de conteúdo. E é notório ver ali como, embora a gravação seja feita em torno da brincadeira e da interação desses pais com os filhos, é notório perceber que aquilo dali é um setting de gravação. Aquilo dali não é uma filmagem espontânea do que ocorre no dia a dia, né? Aquilo dali se tornou até o ganha-pão da família face à visibilidade que eles possuem. Portanto, pode ser até que às vezes não seria nem o desejo espontâneo dos filhos enquanto criança, dentro daquele núcleo familiar, estar ali brincando. Mas como ele já está fazendo parte de toda uma interação ali, então ele participa. Mas, de fato, trata-se de recortes, né? E que, para quem assiste, se tornam conteúdos indutores de conclusões, né? E de sentimentos que não se aplicam à realidade no qual ele está inserido, levando ele a criar um padrão de idealização onde ele passe a tratar a sua própria realidade como inadequada, quando, na verdade, a sua realidade é a melhor expressão de amor possível dentro de tudo aquilo que seja espontâneo, verdadeiro e saudável dentro daquele contexto familiar. Mas o condicionamento do olhar produzido por esses indutores de influência das redes sociais criam, né, essa cegueira perceptiva, né,
causando frustrações que podem desencadear traduções equivocadas, seja na criança ou no adolescente, de suposta rejeição ou abandono, não porque isso de fato aconteça, mas porque eles olham para a sua realidade e veem que ela não funciona da maneira como ela tanto admira acontecer naquele vídeo, naquele recorte, naquele script manufaturado que ele está assistindo no YouTube, né? Portanto, é esse o fato, né? E aí, aqui entrando, deixa eu ver mais aqui abaixo, a minha amiga Tati colocou: meu filho também teve pesadelos com cabeça de sirene. Ele tem pavor. Ah, o seu filho então conhece a trupe do Godzilla, né? Pois é, minha amiga. O Godzilla aqui, ele foi um verdadeiro ágio. Eu posso dizer que foi, porque isso está começando a passar. E é interessante até como teve ainda certas vezes que depois o meu filho quis pedir, né, para poder assistir, mas eu acho que ele de uma certa forma ele conseguiu perceber a minha atitude de amor em preservá-lo, relativo a não mais deixá-lo consumir esse tipo de conteúdo. E embora às vezes ele fica um pouco ali chateado e até frustrado, mas ele logo supera e ele vai assistir outra coisa. E eu tenho observado que pelo menos no tablet, quando ele fica lá interagindo, ele está sempre assistindo outras coisas, né? E é o que eu vou procurando diversificar. E é o trabalho que a gente vai tendo, né? Portanto, meus amigos, estamos aqui falando das influências que podem ser produzidas, né, pelos conteúdos desenvolvidos nessas plataformas, né? Mas, por outro lado, quando chega na adolescência, parece que a volúpia ela muda um pouco. E o jovenzinho que outrora se satisfazia em assistir, chega um momento, isso pode começar em alguns um pouco mais tarde, em outros um pouco mais cedo, mas seja lá em que momento que isso aconteça, chega um momento que o jovenzinho, seja ainda criança ou já adolescente, ele quer aparecer, né? Ele quer ali, ele quer de alguma forma apresentar algum conteúdo e ele então passa a almejar a visibilidade que aqueles a quem ele admira possuem. E essa visibilidade que leva ele a ficar tão identificado com aqueles que ele admira, passa a ser uma demanda do seu processo de estruturação egóica, que aí entra naquilo que eu disse lá no início, né? Na nossa formação egóica, nós temos uma demanda narcísica de afirmação. E o poder exercido pelas redes sociais não seriam tão grandes sobre a nossa subjetividade se nelas ela não encontrasse suscetibilidades naturais, no modo como essas suscetibilidades interagem com aquilo que é oferecido pelas redes sociais. Então é aí que podem se fechar verdadeiros ciclos viciosos, né? E que acabam provocando desalinhamentos nesse ajustamento dos elementos e dos conteúdos que forjam a nossa personalidade. Aqui eu tenho o comentário da minha amiga Indiara. Olá, querida Indiara, boa noite. A Indiara diz que o Godzilla é leve, encara o Fortnite, né? Tem o Fortnite. Ô, minha amiga, acaba até que você mencionou isso na live da semana passada, mas eu particularmente não conheço, né? Embora
uma vez que você esteja citando, penso se tratar de um conteúdo onde crianças e adolescentes costumam ter livre acesso, né? Vou até procurar ver e me informar, mas talvez esteja aí mais um conteúdo que seja muito importante a gente atentar, né? Porque certamente deve trabalhar de maneira direta ou indireta com violência ou insinuações de sexualidade que passam a incitar precocidades nas crianças e nos adolescentes. Vocês já repararam isso? Que as crianças e os adolescentes dessa geração, em muitos aspectos, são infinitamente mais precoces do que nós ou a geração dos nossos pais? Em alguns aspectos, ok? Em outros, elas estão extremamente retardatárias, né? No que diz respeito à sexualidade ou à agilidade e à versatilidade para o manuseio tecnológico, elas estão extremamente avançadas. Mas no que diz respeito à resiliência, à perseverança ou à firmeza psicológica diante da frustração, elas estão extremamente fragilizadas, né? Portanto, nós temos aí uma reformulação, vamos dizer assim, da configuração de subjetividade, despontando determinadas características em detrimento de outras, né? E aí a Indiara aqui diz, é um jogo de estratégia, colocando o jogo do War no chinelo, né? Ok, entendi. Entendi, minha amiga, e aí é que pode morar o perigo. A Tati aqui, opa, perdão, meus amigos, aqui ainda quis entrar uma ligação invasiva, mas eu já bloqueei. Entra aqui a Tati e ela diz, já meu enteado com 17 anos adora jogos estilo Fortnite. E quando tem que parar de jogar para almoçar ou algo assim, fica aborrecido, cara feia. Percebo que hoje os adolescentes são menos simpáticos. Minha amiga, a simpatia, ela não é dada, ela é desenvolvida. Inclusive, ela é uma prerrogativa pertinente do nosso sistema subcortical, límbico. Ela tem, né, as suas conexões neurofisiológicas na nossa estrutura mais reptiliana, primitiva do nosso sistema nervoso central. Só que, como tudo na gente, não são operam na gente como potenciais, embora podem durante muito tempo se mostrarem latentes, ou seja, ocultas, né? Pelo modo como elas não são estimuladas e, consequentemente, pelo modo como elas deixam de ser exercitadas. E aí é que está a frequente interação do adolescente e da criança com as redes e com jogos, colocam ela numa colocam ele ali numa hiperinteração do seu córtex neofrontal, utilizando determinados setores específicos do cérebro e da atenção, deixando de lado uma diversidade imensa de potenciais e de categorias cerebrais que ficam literalmente adormecidas e, com o passar do tempo, vão ficando zumbificadas dentro do sujeito. Não é por outra razão que eu digo que um dos déficits dessa geração está para além da sua capacidade de se fazer simpático. Eles estão perdendo as habilidades de interação. E os comportamentos dentro da sua funcionalidade global estão ficando tão grotescos que eles estão perdendo ali a noção
daquelas estratégias instintivas, né, de aproximação, de comunicação, de fala, dos meninos se aproximarem das meninas e vice-versa, e tudo isso vai ficando prejudicado, que acaba que, por ele constatar nele essa falta de segurança, justamente por algo que lhe seja novo e não esteja exercitado, a intensidade dessa insegurança leva ele a se defender desse desconforto. E como que ele faz isso? Evitando. Ora, e no que ele evita o contato real, ele acaba compensando esse quantum de energia disponível por aquilo que ele não gasta do lado de fora, interagindo com a virtualidade. E a virtualidade, então, dá continuidade em aperfeiçoar especializadamente setores específicos que tornam essas pessoas brilhantes no sentido tecnológico funcional na interação com essas plataformas, mas extremamente primitivos na condução com os demais embaraços e as demais nuances da expressão da alma humana, né? De modo que quando eles ficam nervosos, eles não têm muita dificuldade para dosar e para modular. Quando eles ficam empolgados, eles quase que entram numa ingenuidade perigosíssima, sob pena, às vezes, de darem cabo da própria vida pelo modo que, como eles podem se entregar na mão do lobo e do aproveitador barato, né? Em outras palavras, o discernimento do real, que conforme eu estava dizendo, não são prerrogativas dadas, elas são desenvolvidas, vai ficando altamente deficitário. E não porque neles seja ausente, mas pelo contrário, habita em todos nós como um potencial. Mas se não é exercitado, a gente vive como se fôssemos amputados dessas qualidades, né? E aí a minha amiga Ana, ela coloca da seguinte maneira: precisamos cada vez mais ficar atentos. Uma sugestão é incentivar algum esporte, ver as habilidades das crianças e adolescentes para estimular outras atividades sem ser apenas deixar ele na frente do computador. Excelente colocação. Acho, inclusive, Ana, uma ótima sugestão para encaminhar a gente aqui para o nosso desfecho, né? Estamos chegando aqui já nos nossos 60 minutos de conversa, né? E o que você colocou, inclusive, vem como uma resposta à pergunta que a nossa amiga Tati fez lá em cima. Como trabalhar isso? Como lidar com isso? Além de observar os sinais que as crianças dão, além de buscar acompanhar, né, os conteúdos que eles estão absorvendo e observando nas redes, é muito interessante nós nos fazermos propositivos e interativos na relação com eles. É óbvio que isso precisa levar em consideração a nossa própria realidade, né? De trabalho, de corre-corre, no dia a dia, onde a gente realmente, às vezes, vai tendo dificuldade de desprender algum tipo de atenção. E precisamos até mencionar que eu acho que uma das reais tentações dos pais de hoje em dia, e que não necessariamente reflete o fato de amarem menos os seus filhos, mas pelo próprio fato, pelo modo como a conjuntura do dia a dia, do ambiente, do contexto nos quais estamos inseridos, exercem como influência e como sobrecarga sobre a gente, acaba que ver os nossos filhos entretidos no telefone ou no tablet
produz na gente aquele certo alívio que nos possibilita lavar uma louça, que nos possibilita ajeitar a casa, que nos possibilita organizar as coisas, que nos possibilita fazer o desfecho de um trabalho. E acaba que é justamente o nosso cotidiano corrido que cria na gente o embaraço que leva a gente a perder o timing no acompanhamento com eles. Portanto, eu estou querendo trazer aqui uma reflexão que não nos conduz à hipocrisia, de que isso não seja um desafio mesmo para os pais que amam, porque é um desafio. Né? Afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo tremendamente mais competitivo e que, de uma certa forma, exige da gente desempenho, atenção, dedicação. E tudo isso funciona dentro de uma equação onde a gente precisa estar o tempo todo calculando os termos. Puxa, eu estou tempo demais aqui, deixa eu reduzir aqui, deixa eu ofertar um pouco mais ali. A grande verdade é que o que vai acabar nos conduzindo à desproporção, onde a desassistência aos filhos pode acabar gerando algum tipo de disfunção neles, é se nós, pais, passarmos a viver no piloto automático. No piloto automático estará no governo os nossos pendores predominantes. E a gente vai acabar equalizando a coisa de uma forma desproporcional, de maneira a certos detalhes nos passarem desapercebidos. E isso sim pode acabar criando raízes de envenenamento que, pelo tempo decorrido, podem se aprofundar de uma tal maneira que depois vira um grave complicador para ser contornado no comportamento daquela criança ou daquele adolescente. Portanto, meus amigos, vigiai, caminhai atento. Mais do que nunca, se nós somos convidados a sermos competentes e a crescermos no nosso ambiente de trabalho, até como uma oportunidade para melhor oferecer condições mais apropriadas para a nossa família, quem fez a opção de ter filhos, né? Quem tem ali quem teve ali o desejo, ou por alguma razão isso aconteceu na sua trajetória, entenda que essa é uma responsabilidade que o amor nos convida a tratar, não só comprando coisas, não só com brincadeiras ocasionais, mas regando e adubando, sobretudo com a atenção e o discernimento. Regue com a atenção e adube com o discernimento, porque é uma vida que, se desassistida, ela terá uma propensão de receber influências que lá na frente poderá produzir problemas para todos os envolvidos. Ao mesmo tempo que, se devidamente adubado e regado, poderá ser mais uma fonte de vida promotora de alegria e satisfação e contentamento para toda a família. Portanto, meus amigos, eu creio que esse é o nosso desafio. O desafio que o amor nos propõe, como forma de que não nos robotizemos nas nossas próprias prioridades, mas que nos humanizemos abrindo mão dos nossos automatismos e obstinações na direção de olhar para a realidade do outro, sendo esse outro nosso próprio filho ou aqueles a quem nós amamos, né? Esse é o desafio. E eu acho que, olhando pela perspectiva do amor, tudo fica mais inspirador, não é verdade?